Olá, doctors! Estamos aqui em mais um episódio do Bastidores, que fala o quê? Das dores dos médicos que escolhem prosperar, né? Além do plantão, além do plano de saúde, de toda essa realidade que hoje não tem como a gente ignorar, das redes sociais, do médico também ser empreendedor. E hoje eu vou receber aqui, com muito carinho, que eu chamo carinhosamente Improvável, que é o Dr. Gustavo Inácio, que fez, né, está fazendo toda essa trajetória, que escolheu deixar os plantões e também os inúmeros planos de saúde para poder se posicionar, né, a marca dele, e assim conquistar uma melhor remuneração, mais tempo com a família e, claro, obviamente também, um melhor atendimento para o paciente, que no final é tudo sobre o paciente. É isso. Muito obrigada, Dr. Gustavo, por vir aqui compartilhar a sua história, né, tudo isso que você vem construindo até aí. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, honrado estar aqui e falar sobre isso, falar sobre toda essa trajetória que a gente teve por quase 4 anos. É maravilhoso. Ele ama os números, que ele acha até que foi longo, mas para mim foi rápido. Pensando no ponto de partida, né? Porque eu sempre falo do posicionamento incomparável, que a gente muitas vezes fica comparando o nosso tempo com o do outro. Mas eu chamei ele de improvável justamente porque quando a gente se encontrou, a situação, né, doutor, era assim, um pouco... Bem improvável, totalmente. E desafiadora, muito desafiadora. Eu lembro que quando ele foi o primeiro médico que eu atendi fora da área de estética mesmo, você era totalmente fora da área de estética. E eu lembro de falar, nossa, será que eu vou conseguir? E você também tinha esse questionamento, lembra? Será que isso é pra mim? Será que isso funciona pra minha especialidade? Você tinha assim, você olhava assim, um olho grande. Mas me conta aqui, Dalton, eu vou seguir aqui um cronograma, porque a gente conversa, viu? Nossos encontros eram assim, né? Então, aqui para poder seguir um raciocínio com vocês poderem se inspirar, ver que acontece com vocês exatamente como acontece com quem? Que quando a gente tá lá querendo sair, olha pro outro, a gente fala, isso também não é pra mim, ele tá lá agora porque ele fala bem. Eu não tenho perfil disso. Podia até colocar uns cortes meus, eu pego aqueles antigos. Exatamente, olha aí, boa ideia, porque olhando pra ele hoje, ninguém pensa do que foi lá atrás. Então aqui, a primeira coisa que a gente quer saber, doutor Gustavo, é para você contar para nós, quando foi que você percebeu, né, que você queria crescer através das redes sociais, que isso fazia sentido para você? Quando a necessidade bateu, assim. Eu sempre quis ali alguma coisa diferente para não ficar dependendo de plano, mas sempre assim, nossa, mas urologia em Goiânia, 100% dos urologistas atendem plano, não tem como sair disso, a minha especialidade é isso, não vai ter jeito, isso é coisa só para estética e tal. Mas na época eu atendia planos de saúde para receber via hospital, que era uma dificuldade muito grande de questões de faturamento para o hospital e tal. Então eu não tinha um recebimento mensal, eu tinha recebimento às vezes uma vez ao ano, uma vez a cada 1 ano e meio, e recebia tipo assim um bolão, e aí não tinha muita facilidade para poder acompanhar aquele faturamento, se eu estava produzindo realmente o que eu estava recebendo, uma confusão. E a minha esposa sempre falava, para com isso, você não tem plano, você não pode atender plano, porque você está atendendo no nome do hospital, e você está vendo a dificuldade, mas a gente fechado, que não tem jeito, se eu não atender assim, eu não vou trabalhar. Mas o que me sustentava na época realmente eram os inúmeros plantões que eu dava. Mas mesmo assim eu fui. Quantos? Eu dava 3 plantões noturnos. E tinha semana, né? Então tinha semana que era 4, eu dava plantão em UTI, como intensivista. Eu aprendi agora com muitos meses do plantão de porta, que é uma coisa que eu nem sabia que existia. A porta eu já tinha saído. A porta, ninguém quer a porta. Mais, a porta eu tinha saído, já tinha desde a residência, Deus do céu. É muito pesado. Então, eu já tinha, mas eu tava dando plantão noturno ainda, alguns plantões noturnos como intensivista, não já era mais só como urologia e tal. E aí, um dia, eu falei assim, gente, quer saber? Eu não tô recebendo isso aqui. Então, assim, na verdade, na prática, eu já não estou ganhando esse dia, eu estou trabalhando à toa. E foi quando que surgiu ali uma fatura de um cartão de crédito que eu não tinha dinheiro para poder pagar a fatura do cartão de crédito. Essa história eu não sabia. Não tinha, era 10 mil, vou mentir, 10 mil reais, não tinha fatura do cartão de crédito. E aí nesse dia, no dia que ia vencer a fatura, no dia anterior, tipo, bem próximo, eu recebi o pagamento de uma cirurgia particular de um paciente, amigo meu, que eu nem tinha agendado a cirurgia. Ele tinha ido na consulta, ele falou que ia fazer, mas nem tinha agendado. Quando eu vi, foi o valor certinho. Eu falei, gente, isso aqui pode ser um sinal. E eu já te acompanhava no Instagram há 1 ano, que eu já tinha entrado com você, já tinha falado com a Camila há 1 ano. Isso foi 2021, por aí. E porque eu te conheci por causa da inauguração da clínica do Leandrinho,
Do Leandro Aguiar. Foi, eu Foi. achei que era por causa do Dr. Joffre. Não, do Leandro Aguiar, e eu falei, Que foi outro parto também. do Leandro Aguiar, quando eu vi aquela inauguração lá no heliporto do Oro, eu falei, gente, que é isso? Que doideira, né? Que coisa louca isso aqui. E aí eu falei com ele me indicou, eu comecei a seguir, falei com você na época. Eu jurando que era o Dr. Joffre. Eu não tinha condições de pagar, eu falei, não tá pra isso aqui. E eu já tinha feito, no ano anterior, um trabalho no Instagram também, mas que não me rendeu muito. Era muito ali só de post. E foi bom na época. Não vou falar que não foi bom. Tudo é válido. E aí eu fiquei então um ano e pouco, só eu fazendo ali mais ou menos e tal. E quando a gente fez o contrato, eu lembro que eu falei com a Camila. Falei, Camila, ó, vou ser bem sincero, se vocês conseguirem manter o preço e tal, vou falar com minha sócia, porque minha sócia foi a Carla. Aí foi quando eu te conheci. E eu morrendo de medo, porque... Assim, eu sabia fazer tudo, mas é uma especialidade com uma pressão muito grande você colocou. Porque ele já chegou assim, ó, esse dinheiro é o único, aquela pressão. Que eu fui bem sincero. Assim, e foi quando eu voltei, inclusive, pro concurso, que eu tinha saído do concurso, tinha acabado a licença, e eu voltei pro concurso, uma coisa que eu não queria. Foi bom também, mas eu não queria estar lá. E aí, a gente começou. E aí, depois, assim, no início realmente não é fácil, porque nós médicos, a gente tem um preconceito muito grande de que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho, que isso é errado, que médico não pode se expor, que médico não pode falar sobre isso. Acho que hoje menos, mas lá há 3 anos e meio, 4 anos, isso era muito evidente. O médico que está na rede social é o médico picareta. Então, assim, eu tinha muito medo em relação a isso. E quando eu comecei, eu tive pressão dos meus amigos, da minha faculdade. Pessoas, médicos excelentes, que eu tenho ali uma consideração muito importante, que eu confio muito neles, eles falavam. E falavam assim pra mim, agora qualquer médico agora tá no Instagram e quer fazer branding, tudo agora, que agora é só postar, fazer post, e esse pessoal passa a ideia de que a vida vai ser fácil demais, e que você pode fazer isso. Eu falo, gente, eu tô nisso, será que eu tô sendo enganado? Mas eu pensava, mas Deus, não há. Cada reunião eu falo, gente, não é. Eu tô sentindo que é verdade. E eu, com medo, morria de medo. E a gente passou por vários processos, né? Até a gente conseguir consolidar a marca. Exatamente. Mas eu hoje, olhando de fora, eu entendo completamente a mentalidade de quem não é da estética, porque quem é da estética, um cirurgião, dermato, enfim, outras especialidades, eles já sabem que eles não vão depender de plano. Eles sabem que a questão do plantão de um cargo público é transitório, porque a própria especialidade já exige isso deles. Então é muito normal. Hoje eu trabalho com cardio, com procto, com uro, com outros, e vejo que foram formados, de fato, para ficar no plantão e no plano de saúde, e ainda temos a mentalidade do paciente, que agora também vem melhorando, vem evoluindo, mas lá, há quase 4 anos atrás, ainda era um paciente que pagar um urologista pelo particular, como qualquer outra dessas clínicas, não existia. Não faz sentido. Então, a sua dor, ela faz sentido. Só que hoje, na realidade que nós estamos hoje, isso tudo já se dissolveu muito. E o Dr. Gustavo está aqui para falar para nós que foi a outra pergunta que eu coloquei aqui, né? Que foi exatamente isso que você até disse. Que se em algum momento você sentiu essa pressão de se expor, além do que podia ferir a ética, que foi o que você acabou de dizer, que você ficou nessa dúvida, ficava indo e voltando. Mas assim, eu sempre fazia o raciocínio assim, o que eu estou falando aqui na rede é errado? Essa orientação que eu estou dando aqui na rede é errado? Se fosse errado, eu estaria sendo antiético. Se não fosse, como não era errado, cada vez mais eu entendi que aquilo era importante. E eu tinha, às vezes, no início, a gente tem realmente os amigos, principalmente os mais velhos, que viveram uma outra realidade, e a gente tem que respeitar, entender esse posicionamento que eles têm, porque eles entraram num mercado diferente do atual. Então, quando eles criticam, tudo bem, é porque para eles, realmente, isso é uma outra coisa muito diferente, para a maioria absoluta dos médicos de 50, 60 anos, que foram os nossos chefes da residência. Então, mas tem muitos entrando, né? Agora, né? Agora sim, mas assim, tiveram-lhe muita resistência, não precisa disso, não sei o quê. Então, assim, se a gente sabe que o que a gente está falando é o certo, pronto, acabou. Exatamente. E entender o cenário. Há 15 anos atrás, a gente tinha outro cenário para a medicina, tinha muito menos médicos, os planos de saúde não eram tão precários, tinha mais opção de plantão, pagava melhor. Então, hoje, para você médico, é realmente estratégico até para o seu próprio bem-estar. Porque o que eu mais recebo são médicos que estão falando que estão em burnout, que não estão aguentando mais. Isso aí, que é uma realidade que você disse, de não receber, gente. Tem médico que faz plantões e não recebe. Que não sabe se vai receber. Que profissional aceita trabalhar e não receber? Pois é, a gente entra ali naquela pilha de trabalho que a gente vem na faculdade,
Se a gente faz uma faculdade de Direito ali, é isso que a gente faz, né? No internato, realmente, a gente tem que trabalhar muito, porque a gente tem que estar ali, ver vários casos para saber de fato o paciente. Na residência, tem que trabalhar muito mesmo, dar planta. É isso. Mas é uma fase. É uma fase. Porque é assim que se vai aprender medicina e levar uma medicina correta para depois. Aí a gente sai com essa ideia de que o médico ele tem que morrer de trabalhar. Não estou falando que não tem que trabalhar, claro que tem que trabalhar. E as coisas são difíceis mesmo, a gente tem que trabalhar mesmo, isso é fato. Fato. E o particular, a gente trabalha muito mais do que o do plano. A cabeça fica fervendo. Você tem que assim, se dedicar infinitamente mais. Não é mais fácil. É melhor, mas não é mais fácil. Muito boa. Não é mais fácil, mas é a melhor. Incomparável. Essa aqui, você dá jargão, hein? Gostei. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Ninguém tá falando aqui que você vai sentar lá e vai chegar. Não, é assim. Você tem que se esforçar. Porque eu sempre falo, atender plano de saúde, dar plantão, é muito bom, por um lado. Porque você vai lá, abre o seu consultório, você se cadastra ao plano, o plano te enche a sua agenda, porque ele vai encher sim. E você vai ficar sentado ali e pronto. Só que ele vai te pagar uns 80% a menos do que você receberia se você estivesse lá atrás do paciente. Ele é um intermediário. Vai pegar o lucro para ele. Para ele. Isso está no contrato e não é o plano que é mau, é a gente que aceita o contrato. Então pronto. E o plantão de saúde, o plantão, você vai lá, dá o plantão, vai embora, fecha, é como se fosse fechasse o boteco. Exatamente. Só que você vai calcular por hora, você recebe pouco. Operário de luxo. Operário de luxo. Exatamente. Operário de luxo. Eu escutei de outro médico e trouxe, que tem mais ou menos a ver o que o Dr. Gustavo está falando, que esse trabalho é muito mais sobre o seu CPF do que o seu CRM. Porque o seu CRM, igual você falou, você tá ali, você fez bons, né? Boas formações, é responsável, fez residência, passou o processo. Só que aí você vai para o mercado e vê que para você ser valorizado, ter uma percepção de valor, ser escolhido no particular, exige mais seu CPF, não é? Exige muito mais. A gente o que você falaria do seu CPF de quase 4 anos atrás e do seu CPF de hoje? Mudou completamente o nível de CPF. Mudei de CPF. Mudou muito ali meu nível de mentalidade mesmo. Porque antes eu tinha várias coisas que me puxavam para baixo. Eu pensei, isso não é para mim, isso não é certo, eu não posso fazer isso é errado. Realmente não tem jeito, a sua medicina é isso, medicina é você sentar e esperar, você não pode ir lá empreender, porque se você está empreendendo, você tá sendo picareta, você não pode ganhar dinheiro, porque se você focar só no dinheiro, você está sendo picareta. Eu sempre falo, jamais a saúde está acima do dinheiro, jamais, nunca. Um tratamento, qualquer tratamento que seja, jamais pode estar acima da saúde do paciente, seja estético, seja qualquer um, porque é o bem-estar do paciente, é a saúde que é o que importa. Mas achar que nós não somos profissionais, que a gente não pode ganhar dinheiro com isso, que qualquer coisa que a gente faça é errado para poder ganhar dinheiro, isso é errado. Então isso que mudou muito na minha cabeça, que eu fui vendo aos poucos que isso é honesto, que não tem problema com isso, se eu tô fazendo algo que é o certo, pronto, acabou. Não pode mentir para vender em nada, gente. O médico é a mesma coisa, ele tem uma responsabilidade, ele tem um CRM, e você só escolheu ir por um caminho diferente. Hoje você vai ter todos os ônus e todos os bônus de empreender. Como ele disse, é uma escolha. Ou você tem um intermediário, que vai ficar com a maior parte, e você não vai ter o problema ali de chegar à demanda, apesar que hoje até nisso, do plano e tudo, tem problema. Outra coisa também do plano, pacientes cada vez mais desrespeitosos, eu escuto muito isso, eu tô sendo muito desrespeitado, o pessoal já vem ver coisa no TikTok, no Instagram, no Google, fica desafiando, questionando, falando de outros colegas que falam outras coisas, assim, a vida do médico não tá simples. E assim, e os pacientes ficam, porque os pacientes ficam sendo desrespeitados também, porque assim, pro paciente, às vezes ele trabalha para pagar aquele plano de saúde, que não é barato pro paciente. Não. Então, ele vai lá, ele paga ali R$1.000 por mês para ele chegar a marcar uma consulta que vai durar 8 minutos. Faz, não, mas eu paguei R$1.000 uma consulta de 8 minutos. Até pro paciente é ruim. É ruim para todo mundo. É um sistema que não se sustenta. Não se sustenta. Doutor Gustavo, dentro disso, assim, você disse que investiu um pouco antes em posts e tal, e qual era a sua frustração antes de optar por investir na sua marca com outras coisas, né? Com marketing, só com post ou com anúncio, essas coisas. Como que foi o seu entendimento nessa transição de uma coisa para outra? Foi assim, uma quebra de paradigma total. Eu lembro claramente na nossa primeira reunião de equipe. Estávamos eu, a Adriana, você e a Vitória. Eu lembro claramente que você nos deu uma aula ali sobre marca, falando ali de todas as marcas, Nike, Coca-Cola, parará, e você deixava bem claro, isso aqui não é sobre post, isso aqui não é sobre quantidade de post, isso aqui é sobre branding, isso aqui é sobre consolidação de marca. E eu falava assim, o que é isso?
Que a Vitória, eu lembro que a Vitória falou assim, gente, o que ela tá falando? Brand, o que é isso? Aí, assim, foi muito tempo até eu entender que realmente não trata-se só de post bonitinho, nada disso, e que não adiantava nada eu lá ficar lá falando sobre PSA, próstata, a próstata tá lá, um órgão que tá lá não sei onde, não sei o quê, sendo que eu não tinha marca e não tinha propósito nenhum naquilo ali. E quando a gente começa a entender isso, eu acho que é a parte mais difícil, sinceramente, a parte mais difícil é a gente conseguir entender que a gente tem que nos comportar como marca. E que ninguém compra um produto se não vê valor nele. E o valor não é só a roupa bonita, não é só o consultório maravilhoso, não é só eu postar a foto num restaurante lá com um prato maravilhoso no melhor restaurante da cidade, não é eu postar a foto lá na Torre Eiffel, nada disso. O que vai mudar a marca é a verdade. Se tem verdade, que seja um posto de prato de piqui para os goianos. Se a pessoa vê que aquilo ali é verdade, ela falou assim, eu confiei, eu vou ali destinar minha saúde para aquele médico, porque ele é verdadeiro. Pronto. Exatamente, é todo um contexto, né? E é normal, como vocês não são da área, acreditar que é só o post, ou acreditar que tem que mostrar o que todo mundo tá mostrando. Mas lá no final, é uma identificação que sempre houve. Só que antes vocês não tinham essa ferramenta maravilhosa, que é o Instagram, para ir ali moldar a percepção. Antes o paciente fazia o quê? Ele escolhia pelo plano, e chegasse lá, se ele não fosse com a sua cara, ele não voltava mais, simples assim. Ele ia pro próximo. Agora ele vai escolher você ir com a sua cara ou não, pouco antes. E você tem a oportunidade de ajustar isso, mas não vai ter como não trabalhar o CPF. Olha aqui, ó, o CPF dele, como ficou. Então, deixa eu ver aqui. Tá, uma coisa, antes da gente ir pro próximo bloco, que vai ter aqui uma surpresa, como que você se sentia, né, enquanto profissional, quando as pessoas falavam do seu valor que você cobrava, ou que só queria se fosse pelo plano? O que você sentia? Eu tinha medo. Sentia medo. Eu assim, nossa, que é isso? Já tem tantos urologistas aí na cidade por plano, por que esse cara tá cobrando tantos reais? Aí você falava, será que eu tô certo? Será que eu tô certo? Será que vai dar certo? Meu Deus do céu, e não. Eu tive 20 nãos para receber 20 nãos. Então, assim, eu sentia muito medo. Claro que a gente vai ter medo. Mas eu sempre pensava assim, tô fazendo errado? Realmente, se eu não acreditasse que a minha consulta realmente não era aquele valor, e se eu não me esforçasse realmente para entregar um diferencial para o paciente, aí sim, realmente eu tinha que entender que aquela consulta que eu estava era sendo picareta e estava roubando o paciente. Quanto que era a sua consulta no início? Era 300. 300. Era 300 reais uma vez no ano. Pra ele subir. Uma vez no ano. Lembra o problema que era pra você subir? Nossa, pra subir. Eu falei, que isso? Ficou doida. Ficou doida. Não vai. Goiânia só tem plano. Não vai. E hoje você tem esse medo? Não tem. Não tem esse medo mais. É a gente entender que a gente vai receber muito mais nãos do que sim, e a vida é essa mesmo, essa é a vida, mas que a quantidade de sim, pensando em faturamento, compensa muito mais do que os números sims que os pacientes do plano. Isso é fato, isso é fato. É só fazer a conta. Quanto que você recebe pelo paciente do plano e quanto que você recebe pelo particular. Quantos pacientes que você tem que atender no plano para você atender um paciente particular numa consulta de 1h20, que é mais ou menos isso. E todo o processo, né? O relacionamento. A gente tem plano de saúde que são 10 consultas. 10 pacientes por setembro. Mas como que você... Não tem jeito. E não tem jeito. Todo mundo quer um relacionamento assim. Igual você disse aí. O paciente quer chegar lá e ele quer conversar. É ruim o cara esperar aquela consulta que ele tá esperando e ir lá e se atende por 5 minutos. Não dá. Não dá. Isso é... Como diz o professor Selmo Porto, é uma enganação. É um engodo que ele fala. É um engodo. Não tem jeito, gente. O médico não merece isso, o paciente não merece isso, principalmente o paciente não merece isso. É impossível. Hoje eu vejo, na evolução das minhas histórias, no prontuário, quando eu pego as histórias dos pacientes que eu atendia de plano, gente, era ridículo. Era ridícula a abordagem que eu fazia. Porque eu tinha que atender um paciente em 15 minutos. Não dá. Fica ruim pra todo mundo. Ruim pra todo mundo. Doutor, tá gostando dessa conversa? Parei aqui para te dar um recado, que é totalmente possível para qualquer especialidade sair de plantões, planos de saúde ou até atendimentos particulares que você já faz, mas não é tão reconhecido e valorizado, para ser percebido como referência aí na sua especialidade, assim como o meu entrevistado, o Dr. Gustavo Inácio. E aí nós temos sempre um momento de virada em todo o processo. E com o médico é sempre a entrada da esposa. Aqui eu não estou falando que os homens são menos hábeis, enfim, mas não tem jeito. A coisa tem que ter o quê? Um toque feminino. Então, o doutor Gustavo, ele teve sim ali uma carreira solo, em acreditar, né? A doutora Adriana vai contar como é que foi esse processo aqui. Mas depois que ela entrou,
A gente quer saber dela como que ela viu esse processo de fora até ela entrar e como ela viu que se impactou até o momento que ela falou assim, não, agora eu vou entrar nisso aí também. Eu sempre acreditei no Gustavo. Eu sempre acreditei no Gustavo e quando eu conheci o Dr. Gustavo Inácio, eu falei, esse aí tem jeito. Mas ele não confiava muito nele, não. Assim, ele não tinha muito, assim. Então, eu ficava assim, nossa, aí eu lembro que eu ficava assim, amor, mas você consegue, amor, mas. E quando ele entrou com você, que ele achou o nicho dele ali de saúde do homem, eu falava, ninguém faz isso que ele faz, sabe? E aí, só que ele tinha medo, né, de sair dos planos e tal. E então, assim, ele tinha um pouquinho de dificuldade, assim, eu acho que de confiar nele mesmo. Mas eu sempre confiei, eu sempre achei ele que ele levava jeito e que ele tinha capacidade como médico, como profissional. Só que ele era um pouco impostor, né? Assim, né? E aí, assim, então, ver ele crescer pra mim foi muito bom. Ver ele, assim, tomar essa confiança e tudo. Porque eu falava, às vezes, a Vitória, que é a nossa secretária, falava, às vezes, e parece que ele não ouvia. Então, mas eu lembro quando ele começou a querer largar os planos, aí tinha. Porque a gente trabalhava 24 horas por dia, né? De segunda a segunda. Chamou, tava lá no hospital. E aí, de repente, começar a largar os planos e ter uma agenda mais vazia, isso é desesperador. E aí ele sofria. Então, às vezes, eu via que ele não chegava em casa. Mas eu sabia que a agenda estava vazia, mas ele, óbvio que ele não ia chegar em casa para chegar em casa mais cedo. Eu passei por isso também. Então, só que aí ele, parece que com você ele começou a escutar, que é quando vem uma pessoa de fora, né? Então, ele começou a ver se tá tudo certo, vamos, né? E também porque dava direção, né? Quando chega o mentor fala assim, você vai fazer isso, é isso mesmo, agora você vai passar por isso. E confirma também aquilo que talvez você estava pensando. Isso, porque você pensa, gente, mas se eu não tenho um mentor para poder medir e ver com o olhar clínico de fora e para falar assim, esse caminho não vai dar certo, esse vai dar certo, a gente fica. Fazer sozinho, gente, nossa, a não ser que você seja uma pessoa muito diferente, você seja muito fora da curva para você, e eu não conheço ninguém que consiga fazer isso. Tem que ter um mentor. Mesmo que seja ali, às vezes, um mentor que seja espiritual, Isso. Fazer muito curso, alguma coisa, porque é uma área muito diferente da de vocês, né? A área de gestão, a área de comunicação, que vocês até mesmo, que eu acho isso assim, na medicina, como que o médico não tem alguma aula para aprender mesmo a relacionar com o paciente? Se relacionar, porque é a mesma comunicação que vai para qualquer mídia, na verdade, é a que vocês já têm no dia a dia. O que a gente faz é pegar a melhor parte disso. A verdade, às vezes a gente tem até essa aula do relacionamento. Porém, o sistema... A gente tem essa aula lá de, por exemplo, com o Dr. São Porto, da importância de você escutar o paciente. Isso a gente tem. Só que, com a confusão que médico tem que trabalhar demais, tem que atender demais, e tem que ser uma linha, precisa de volume, uma linha de produção, a gente perde isso. Olha, isso a gente aprende lá na semiologia, no Celso Porto, que tudo é comunicação, que tudo é relacionamento. Só que se a gente não tiver tempo para nos relacionar, é mais um. É mais uma próstata, é mais uma pedra nos rins, é mais um paciente infértil, é mais um. Se deu certo ou não, o próximo dá. E uma hora dá. E a gente vai tocando o barco. Mas isso que a doutora Adriana falou sobre a mentalidade do médico, de achar que para ele ter sucesso financeiro, ele precisa ficar 24 horas trabalhando, é muita verdade. Porque não quer dizer que porque você está sobrando tempo, seu bolso está vazio, quer? Não. Que é o que você falou. Se eu vou atender um paciente, que no plano eu tinha que atender 10, óbvio que vai me sobrar mais tempo e também mais qualidade de vida, porque atender 10 é muito diferente de atender um. E assim sucessivamente. Como você viu, doutora Adriana, que isso, né, essa mudança, impactou na sua família, no seu relacionamento, no seu dia a dia. Quando você foi vendo de fora, ele pegando essa confiança e tendo coragem ali de sair dos planos e tudo. Quando que eu vi, assim, que ele... Quando ele começou a ficar mais com a gente mesmo, assim, quando começou a ter mais tempo. Acho que o melhor ponto que nós chegamos foi de final de semana mesmo. Final de semana era um dia que não existia. Aí eu lembro que até eu operava dia de sábado. Aí eu falei, não, sábado é final de semana. Porque se você opera dia de sábado, aí você já chega na hora do almoço, já acabou. Tipo, como se o final de semana já, né? E aí eu parei de operar no sábado, passei para operar durante a semana, porque eu falei final de semana. E ele foi largando também. Então, assim, a gente tem o sábado e o domingo, a gente fazer esporadicamente, que é
óbvio que às vezes tem uma coisa que tem que ser no sábado e tal, mas esse ser esporádico, aí a gente vê que começa a ficar mais tranquilo. A gente começa a ser mais família, sabe? E também outra coisa é a própria relação com os pacientes. Ele ter mais tempo de cuidar de uma família, de um paciente, como ele trabalha com fertilidade, com casais, com saúde do homem. Então, ele ter tempo de saber quem que é o fulano, que é casado com quem, entendeu? Isso, quando a gente está tocando o volume de paciente, a gente não sabe, né? Não. A gente vai perdendo. Então, você ter o contato ali, o carinho. E acaba que isso traz para casa mesmo. Tranquilidade da casa vem, né? Então, para o médico, acho que é uma questão mesmo de sobrevivência. Ele sair dessa roda viva e ter a coragem, porque foi o que o Dr. Gustavo fez, de acreditar que é um desenvolvimento pessoal que vai refletir diretamente no seu relacionamento com o seu paciente e, obviamente, na sua comunicação. E o que vai para as mídias, gente, é um recorte do que o paciente mais valoriza nisso, do que ele quer saber. Não precisa, né, de virar de pirueta, ficar postando foto de comida em restaurante caro, tudo aquilo que você falou. O paciente, ele é muito simples, no final das contas. Hoje, quando eles chegam falando da percepção que eles têm de vocês, isso fica claro, das coisas que para eles teve impacto. Conta pra gente, assim, quais são os relatos que vocês escutam do que vocês hoje escolhem colocar, né, como posicionamento, e como eles percebem isso e chegam comentando. Eu tenho uma particularidade, assim, eu posto muito minha família e tal, então os pacientes, eles falam da minha família, falam da minha esposa, falam dos meus filhos, falam do meu posicionamento em relação à minha religião, do que eu faço, eles entendem claramente isso, e eu não tenho ali ninguém me condenando, porque isso eu acho que é uma forma também até de ser trabalhada, sem imposição, sem nada, e os pacientes, eles chegam no meu consultório conhecendo muito sobre mim. E por a simplicidade, a verdade é essa, as pessoas, independente da condição financeira, as pessoas são simples. Ninguém fica o tempo todo querendo, e medicina, gente, medicina não é luxo, não pode esse negócio de glamour, né? Glamour. Eu acho até que é um luxo hoje a gente poder investir na saúde, isso. Mas não é glamour. Mas não é glamour, isso não é glamour. Então, assim, as pessoas querem ser bem cuidadas. E quando ela vê verdade ali, que você está cuidando de você, está cuidando da sua família, está presente na sua família, as pessoas conectam com isso. As pessoas vão olhar isso, esse cara é família, esse cara, a gente está vendo que é respeito, ele está vendo que ele está colocando em prática o que ele fala. É isso que as pessoas querem. Então, e quando há essa conexão, fica muito mais fácil. Até para o tratamento mesmo. Chegam com confiança. Porque ele cuida da família dele, então vai cuidar da minha. Né? Porque atrás de um paciente sempre tem uma família, né? Não é simplesmente um homem ali, ele é um pai de família, ele é um esposo, né? Ele rende para a casa dele, né? Precisa trabalhar para manter a casa dele. Então, quando vê que o médico tem família e cuida da família, eles vão confiar mais. E a gente percebeu que quando eu comecei a aparecer também mais, aí hoje as pessoas sentem falta, né, Maria? Cadê a doutora Adriana? Cadê os meninos? Inclusive eu vi lá, nossa, é muito bom. Toda aquela história, enfim, que o Dr. Gustavo, né, é sempre sobre esse diálogo, sobre essa conversa, sobre o que o outro quer ouvir. Então ele percebeu que o homem, para poder valorizar o que ele fazia, ele tinha que ser forte, tinha que se cuidar, tinha que escolher não apenas seguir todos os tratamentos, depois os estéticos que veio, a gente trouxe o homem forte se cuida, que refletiu no CPF que ele falou, mas quando eles foi perceberem e conhecendo melhor as demandas do paciente, e quando a doutora Adriana também entrou, a gente evoluiu para o homem forte, mulher feliz. Isso. Porque ele foi entendendo todo esse contexto da família, que o quanto o homem se cuidar impacta não somente na vida dele, mas na vida da esposa, dos filhos, e isso vai fazendo cada vez mais sentido, e eu falo sempre que tirando cada vez menos peso, menos tempo, menos investimento, porque já é o que eles vivem, é o que passou a ser o quê? Coerente, né? Eu acho assim, vender mentira, agora ele falou, não adianta. Não hoje adianta. O que vocês... E cansa, né? Chega num certo momento que você cansa daquela mentira. De ser um personagem. Ali, isso aí. né? Quando vocês perceberam que esse posicionamento realmente ia virar algo autoral, algo que vocês falam assim, nossa, agora eu tô sendo reconhecido, tô sendo visto por essa ideia aqui. Eu acho que quando as pessoas de fora começaram a falar, que aí eu comecei a me assustar, de a gente sair... E aí, às vezes, as pessoas... Quando você fala de fora, é que você nunca viu. As pessoas que a gente não conhece. Exatamente, assim. E aí, às vezes, assim,
trabalha ali no hospital, mas não é minha amiga, eu não sei nem o nome, assim, não tenho contato. Aham. E a pessoa virar e falar assim, ai, doutor, adoro você e seu esposo, sabe? Aí eu acho que foi essa paciente, às vezes, chegar, esses dias teve uma que chegou lá no meu consultório, que ela falou assim, ela falou, nossa, eu sigo você e seu esposo já tem muito tempo, porque eu acho muito legal o que vocês falam, os conteúdos de vocês, e eu adoro vocês e sigo vocês. Aí eu comecei a ter uma tontura, e aí eu falei, nossa, acho que eu preciso procurar um otorrino. Aí tem a doutora Adriana. E aí eu falei assim, nossa, assim, tem pessoas que não são amigos, que não são parentes, né, que não são assim, e que seguem a gente, que gostam. Eu acho que quando eu comecei a ver pessoas de fora, assim, e chegar e comentar, às vezes que é só conhecido dele, assim, às vezes no clube, alguma coisa assim. Ai, adoro vocês dois. Nossa, as pessoas adoram. E teve no começo que a gente apareceu, depois a gente deu uma sumida, né? Aí as pessoas começaram a cobrar também. Ai, cadê o conteúdo de vocês dois? Cadê vocês dois? Aí eu falei, nossa, eu acho que agora eu acho que é a gente mesmo, sabe assim? Tá sendo assim. E Acho você? que foi isso. No consultório, as pessoas comentando sobre isso, homens chegando falando sobre que queriam ser fortes, pacientes atrás dos pilares, todos os pilares que eu falo, saúde física, emocional, espiritual, financeira, para cuidar da família. Os homens começaram a falar isso no consultório. Alguns de uma forma muito direta, outros eu percebi assim, do jeito do cara, às vezes um cara mais fechado, mas que ele queria aquilo, ele queria essa jornada, entender esse caminho. De que ali ele ia conseguir realmente mudar a cabeça que ele tinha, de que ele só tinha que trabalhar, colocar dinheiro em casa e nada mais, e cuidar da saúde, essa ideia. Então foi isso, assim, foi acho que o perfil de pacientes que foram chegando e foram entendendo e que foram deixando claro que era isso que eles queriam, melhorar a força deles. E vocês acreditam que isso diminuiu precisar ficar convencendo do valor de vocês? Totalmente. Minha consulta custa isso por isso, ficar questionando isso? Percebi. Ficou claro, assim, que a gente vai receber mais não do que sim, isso é fato, isso vai ser sempre. Né? Até a Xuxa, gente, leva não. Isso é assim mesmo, nós vamos ter muito mais nãos, porque isso existem inúmeras outras coisas, mas as pessoas que começam a nos procurar, elas já chegam ali tendo uma noção de que era aquele valor, então a chance de converter é maior. E mesmo aquele paciente que às vezes não tem condição agora, ele entende e fala, não, tudo bem, é porque agora realmente eu não tenho, depois ele volta. Ele vem no momento dele. Então vai ficando. Assim, é todo dia uma gotinha. Por isso que realmente a gente tem que nos esforçar, ter resiliência e entender que ninguém aqui está falando que existe uma pílula milagrosa, que você vai fazer um post ali em 6 meses, o seu consultório... Não é isso. É árduo. É o seguinte, colegas, a gente gastou 6 anos de dificuldade. Depois, mais uns 4, 5 anos de residência. Achar que o consultório em 2, 3 anos vai ser um consultório forte, isso é ilusão. Apesar que hoje, com as mídias sociais, e quem tem, eu falo sempre assim, a parte espiritual, emocional, que é hoje o que eu tô vivendo muito, pelo tipo de médico que eu atraio, ele consegue avançar mais rápido, porque ele já tem uma clareza maior dos valores, dos princípios, do que ele não quer fazer, que já é, que a gente teve muito esse processo, quero, não quero, vou, não vou, vou, não vou. Então... é o que eu falo, é o seu CPF. É você ter clareza dos seus nãos. Entender que hoje a gente está em um momento da rede social que a gente já não tem mais só Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem TikTok, a gente tem Pinterest, a gente tem várias coisas, tem eventos, tem aí no mínimo uns 15 canais de aquisição, mas que nenhum deles vai ser fácil. Falar que existe uma coisa assim, que é só chegar, explodir, viralizar. A gente até falou, né, que ele viralizou e nem me contou. Viralizar é sinônimo de encher a agenda, de ficar famoso, de virar? Não. Assim, não a gente tem muito essa preocupação. De viralizar. De eu quero chegar a 100 mil seguidores. Tem que ter muita curtida. Muita curtida. Não é isso. No começo era assim, porque eu não tô ganhando seguidores. Eu não tô ganhando seguidores. Aí eu lembro que teve um momento que eu parei pra pensar assim, falei, mas peraí, o Gustavo não precisa de seguidor, ele precisa de paciente lá. Então não é ter tantos seguidores, é o paciente. Porque eu sou uma pessoa péssima de Instagram. Eu sou péssima. De tudo, né, Dog? Eu sou. Então, de rede social. De rede social. Então, assim, eu seguir uma pessoa de volta é muito difícil. É muito difícil. Então, às vezes tem amiga minha que quer me marcar e eu não sabe assim, que eu não sei. Acho que o dela é até ela nem sabe, né? Até as suas collabs dela nem aceitava. Né, eu perco os collabs, ontem eu perdi, sabe? Então, assim, eu sou, mas eu
eu vou lá, eu sou daquelas pessoas que eu sigo o médico, lá olho, vou lá, consumo a consulta, marco a consulta, mas não necessariamente eu começo a seguir ele, entendeu? Então eu falava, gente, não tem que preocupar, que não, agora eu tô com tantos seguidores, não, o que importa é se tá convertendo pro consultório. Impacto. Isso não é muita vaidade, vocês acham, no meio médico? Eu vejo isso, você tinha consulta sendo fechada, agenda, e você ficava questionando muito. É vaidade, porque a gente acha e a hora que você libertou, o que aconteceu? Chegou um monte. Chegou um monte, é desse jeito. Que é engraçado. É a mensagem, o que importa é a mensagem, o quanto que a gente está impactando as pessoas que estão ali seguindo. É isso aqui, é o servir. Servir até constranger e entender que o nosso principal foco na medicina sempre é ajudar o outro, é isso. E a cada post, pensa assim, a cada post, a cada posicionamento honesto dessa construção da marca, que é o que a Carla faz, de entender o que é a gente de verdade e jamais, em tempo algum, criar um personagem. Porque se for criar personagem, esse estresse vai durar um tempinho, depois até as novelas duram pouco tempo, um personagem dura uns 9 meses, e a pessoa sai exausta, o ator. Entendeu? Então, assim, na hora que a gente entende que aquilo ali é verdadeiro, que a gente está ali através de cada posicionamento, de cada evento, de cada consulta, de cada cirurgia, de qualquer coisa que faz, a partir do momento que a gente entende que a gente é uma marca e que a gente está fazendo a diferença no paciente, o jogo vira e vira financeiramente. É isso. Exatamente, que é o olhar para o outro. Agora ele falou, ser genuíno, sempre cada dia melhor. Isso não quer dizer que você tem que ir lá descabelar de qualquer jeito. Não é isso. É você ir se melhorando mesmo e entendendo o que é relevante para o seu paciente. Que a maior parte tem um comportamento que ela tem. Que a doutora Adriana tem. Todos nós somos assim. Quando a gente quer comprar uma coisa, a gente é muito mais desconfiado. A gente não chega lá, nossa, você é demais. Não, ninguém quer comprar, a verdade é essa. Você chega, fica olhando, será... E agora com inteligência artificial está mais louco ainda. Você fala, será que isso é verdade? Será que a pessoa... O paciente, ele é criterioso. Principalmente quando ele tem um nível cultural, um nível financeiro, um nível espiritual, emocional avançado. Então, no final, é simples, mas não é fácil. Então aqui, gente, já caminhando para o final com essa conversa, que se deixar aqui, a gente vai conversando, né? Então, hoje, para a gente caminhando para o final, vocês acreditam que vocês já estão estabelecidos em um posicionamento no mercado. Vocês têm um lugar no mercado onde vocês são lembrados quando a pessoa precisa daquele serviço? Sim, tem. Cada vez mais eu tenho... Não que assim, que eu estou completamente consolidado, porque eu acho que não é assim, a gente sempre tem que mudar, que melhorar, mas cada vez mais o meu paciente entendeu que realmente é aquilo ali que eu vou fazer, que se ele quer uma coisa diferente do que eu falo nas redes sociais todo dia, eu não vou fazer. Então ele nem chega lá no meu consultório. Eu falo muito, eu entendo muito no caso dos pacientes de fertilidade e do preenchimento peniano, na urologia, que o meu trabalho ali é para fortalecer o homem, para poder fortalecer a família dele. E jamais é para fortalecer o homem, para ele ficar forte e virar o princeso, não é isso. Isso é um posicionamento. Eu deixo bem firme sobre isso. Então eu não tenho aquele paciente que chega no meu consultório que, vou citar um exemplo do paciente do preenchimento peniano, eu não tenho um paciente promíscuo. Ele nem chega. E isso foi um divisor para ele, porque ele ficava assim, não, mas eu quero falar com todo mundo. Isso. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E aí, assim, eu vejo isso. Os pacientes, então, o homem que vai lá procurando isso, ele vai lá querendo se conectar mais com a esposa. Então, no caso do preenchimento peniano, ele tem ali uma coisa que incomoda ele, a espessura do pênis dele, e ele quer melhorar isso para conectar-se com a esposa. A gente até tentou fazer algumas coisas fora disso, que não virou nada. Você chegou a fazer uns anúncios tentando para solteiro e tal. Virou você nada. Deixa ele, né? Ela falava, você deixa ele, tudo bem. Ela me respeitar, tudo bem. Não virou nada, nenhuma consulta. E aí, porque tá escrito na cara de vocês. Tipo assim, você chega e fala assim, muito incoerente. Fala assim, esse homem chegar, vai me dar sermão. Você vai lá, pra quê? E no caso dos pacientes de infertilidade, como eu sempre foco e deixo bem claro ali que o principal na jornada da fertilidade, de conseguir o beta-HCG positivo, é fortalecer a conexão do casal, porque se não tiver conectado, quando o filho chegar, aquela família vai ficar completamente desestruturada e pode acabar. Então, assim, já chegam pacientes querendo isso. Claro que o paciente quer o beta-HCG positivo, estou falando que não é isso. Mas o paciente que está cansado, o casal que está cansado de tentar e está desconectado, vê que realmente um médico que vai dar esse suporte emocional para eles conseguirem enfrentar a dor do processo de tentar e não conseguir, sem se desconectar, sem o casamento acabar, eles querem isso. É a maioria dos pacientes? Não é a maioria dos pacientes. Mas uma hora, esse paciente ele vai pensar isso e ele vai te procurar. O paciente do check-up, da próstata, da mesma forma.
da mesma forma. Eu sempre falo, eu não posso ver você apenas como uma próstata, como um câncer de próstata, com a próstata aumentada. Não é isso. Existem inúmeras coisas atrás disso também. Então, o paciente sente mais confiança conosco quando a gente tem esse posicionamento que a gente fala a verdade. O branding é isso, defender a marca é isso. É o que a gente sente, é o que a gente vive, o que a gente vê que realmente aquilo é correto, e se é natural, se é espontâneo, pronto. Ontem eu atendi uma mulher, tava ela e a mãe. E aí ela falou no final, ela falou assim, a sua secretária é a mesma do Gustavo? Porque eu já falei pra minha mãe, tem que marcar consulta pro meu pai com o Gustavo. Porque o urologista do meu pai é urologista de PSA. E meu pai não precisa disso. Tá lá com problema no coração, tá gordo, tá não sei o que, não sei o que. Ele precisa de um médico de verdade. Eu já falei pra minha mãe, então me passa o telefone que minha mãe vai agendar pro meu pai. Então, assim, já tem esse entendimento de quem que é o Gustavo, já está sendo passado. Né? Exatamente. E a base da comunicação, como é em tudo, é isso. É ter um posicionamento primeiro, saber para quem você está falando. Entrando aqui, né? Vamos falar de Jesus Cristo. Ele tinha um foco. Sim. Ele falava para que ele sabia que poderia ouvir ele. Não que a gente vai se comparar a Jesus, mas é a mesma coisa. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. O processo é entender qual é esse, o nosso, que aqui foi, assim, eu vejo que é normal, porque você atendia de nanana caducando, tudo que tinha dentro da urologia, então é um romper muito desafiador mesmo. Mas depois que eu acho que foi do último ano para cá que as coisas foram se estabelecendo e que você entendeu de fato com quem você queria falar, o que você queria trabalhar, que foi a estética ali do preenchimento e da infertilidade, a coisa andou muito rápido porque você conseguiu ter o quê? Uma consistência, uma constância, repetindo. E tudo que passou para trás não foi inválido porque pegou um repertório muito amplo de comunicação, de gestão, de resiliência, de perder o medo mesmo. E agora aqui, antes de eu fazer a última pergunta, eu quero falar que eu falo que o plano Prospere Doctor é sobre prosperidade e que prosperar é romper. E a gente vê aqui dentro desse processo o quê? Romper com medo, romper com as crenças, romper com o medo do julgamento, com tudo isso. E agora, neste momento, eles estão rompendo e indo para uma nova fase. Eu quero que vocês me contem que fase é essa e falem aqui para os colegas o frio na barriga que tá, porque é um frio na barriga. É um rompimento. Para mim, assim, a minha sensação é que eu ainda estou cortando um cordão umbilical. Assim, eu tenho essa sensação ainda, assim, em transição, porque... Eu estava comentando essa semana, tem muito pouco tempo. Eu ajudei as amigas a reformar o consultório nosso, que eu trabalho atualmente, porque eu falava, não pretendo, não tenho vontade de ter um consultório próprio. Eu falava isso. Eu falava assim, nossa, mas o consultório dá trabalho demais, é bem melhor, a gente paga o aluguel e trabalha no consultório de outra pessoa. Só pagar o aluguel, ir lá e tudo. Então, assim, eu sempre falei isso, né? Então, assim, é algo que é... Conta o que é que vocês... a gente tá assim... Nós estamos mudando de endereço, uma consultório próprio nosso. É uma clínica. Isso, uma clínica, verdade. Gente, ó, as palavras têm muito poder. É uma clínica muito aconchegante, em um lugar... Maravilhoso. E assim, é um sonho de criança mesmo, eu acho isso. A gente vai inaugurar assim no próximo mês. Só sabe o que vocês caminharam para chegar até aqui. E de romper mesmo, gente. Com tudo isso aqui, igual ela falou. É uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, assim, é um novo passo, porque agora é gestão, tudo isso. Mas assim, a gente está muito feliz, porque assim, ali a gente vai conseguir colocar em prática cada vez mais essa ideia de cuidar de família, que é o que a gente gosta. Eu entendi que eu tenho que usar a urologia, a profissão que Deus me deu para isso, Adriana, usar a otorrino para poder cuidar de mães que estão sofrendo, com crianças, eu cuidar dos homens, tem tudo a ver ali. Então, assim, um espaço só para nós, assim, que está em obra, assim, até o final do mês a gente vai estar com ela já. E, assim, concretização de um sonho, novos desafios maiores que eu há 2 anos, há 1 ano, apesar de que eu achava que não era o momento ainda. Chegou a ver os lugares? Chegou a ver, vemos outros lugares, a gente com medo, e a gente foi com medo mesmo, estamos com medo, porque a gente tem que vencer o medo, mas é ter certeza que vai dar certo, porque assim, se a gente está fazendo de uma forma honesta, com amor, com muita oração, eu sou católico, eu rezei muito para isso durante muito tempo, então, assim, eu tenho certeza que vai dar certo, então nós estamos muito felizes, porque é um sonho dela também, né? E assim, aí eu comecei a mudar, e assim, aí
Eu lembro quando ele falou assim, nossa, começar com obra. Eu falei, amor, eu tô morrendo de vontade, assim, de começar aquelas confusão. Ai, o pedreiro fez isso. Ai, tá tal coisa atrasada, eu tô louca pra... Bora. Vamos mexer, vamos começar. E aí eu não tô, assim, a gente começou a estudar, a aprender, né, muitas coisas, e eu não tô achando difícil, eu tô achando gostoso, assim, a sensação que eu vejo é que parece que a gente tá virando adulto, né? Assim, essa sensação, assim, eu organizo muita parte do dinheiro lá de casa, então, assim, aí eu fico assim, agora a gente tem mais uma energia de mais um lugar, água de mais um lugar, mas em vez de eu lamentar, não, eu tô feliz, entendeu? Assim, que bom que a gente tem mais um condomínio para pagar, mais uma água para pagar, mais uma energia para pagar, mais um filho, entendeu? Que tá ali. Mas é nosso, e nós vamos estar juntos, né? E é isso. E vai dar certo. Não, isso aí já deu certo. Já deu. Vocês já sabem que é esse romper. E o principal, né? É ter essa mentalidade de que para prosperar, que é o grande medo da maioria dos médicos, né? Dentro da medicina, você precisaram abrir mão de ética, de valores. Não, jamais. Como se diz um amigo nosso, quando a gente abre mão da ética, pensando só no dinheiro, é voo de galinha, né? Como diz o Dudu. Exatamente. É voo de galinha, aquele voozinho cai. E não é sobre... E, gente, nunca é só sobre dinheiro. É sobre o quanto que a gente está transformando a vida das pessoas. O dinheiro é uma consequência É uma consequência. A gente tem que ganhar dinheiro. É bom demais a gente ter conforto. Isso é fato que é. Mas se a gente foca só no dinheiro, é um tratamento que em um ano já não funciona mais, já é outro. É construir... Entender que a nossa função na medicina é cuidar de pessoas, a gente tem que cuidar com muita ética, com muito respeito, com muito carinho. Isso dá dinheiro, sim. As pessoas têm uma visão muito negativa disso que não dá dinheiro. Se for bem feito, nós médicos de qualidade, éticos, temos que nos posicionar, sim, porque as pessoas não sabem do que é certo, o que é errado. Não. Eu não sei mexer no motor de um avião. Se uma pessoa falar para mim que o motor de um avião funciona daquele jeito, eu vou acreditar. Então as pessoas não sabem que determinados tratamentos que estão na moda não funcionam, as pessoas não sabem. Então cabe a nós, médicos, nos posicionar. Escutando essa entrevista, você sentiu que o posicionamento de marca é para você? Fala com a minha equipe que eu mesma faço essa avaliação se você está no momento ideal de fazer essa transição, esse investimento ou não. Prospere, doutor. Entender que a nossa função social como médico é essa, é de ajudar as pessoas. E o posicionamento como marca, que o branding vem justamente para isso, para fazer o holofote sobre a nossa história. E quando a gente, através disso, a gente consegue entender as nossas capacidades e através de uma medicina ética, de um posicionamento forte, de uma marca forte, a gente consegue mudar e transformar a vida do paciente. E fazer aquilo que é obrigação nossa. Fazer uma medicina e cuidar da nossa profissão de uma forma muito correta. Porque é isso, gente. A medicina é linda demais. A gente não pode deixar achar que a medicina acabou, que é assim mesmo, que ganha dinheiro só com picareta. Não é isso. Agora que tá bom pra vocês, porque já teve eu vejo assim, teve tanta exposição da picaretagem, não só na medicina, mas em todas as áreas. Os maus, gente, sempre chegam primeiro e bebem água limpa. E as pessoas hoje são muito mais criteriosas, estão muito mais querendo realidade. As pessoas nunca passaram por um momento assim. Então, esse é o momento de você, médico bom, se posicionar. Um médico que já tem experiência, que viu até aqui, que chegou em um momento e fala assim, não, agora... realmente eu não aguento mais. E entender que como todas essas marcas que você vê e admira aí, vou falar aqui algumas, né, sei lá, a Porsche, a Nike, enfim, o que elas têm ao longo desse tempo que a gente confia tanto? Solidez. O posicionamento de marca nada mais é do que você entender dentro aí da sua história, da sua realidade, da sua conduta, o que vale a pena a gente trazer ali, não para contar mentira, mas o que de fato interessa o paciente, faz ele tomar a decisão e ser o quê? Contínuo, consistente, coerente nesse tempo, que é o que ele fala que não é fácil, porque depende o quê? Do seu CPF, não de você ir lá como médico e falar o que você sabe, mas falar também o que você pensa. Então, pra gente, que é o que vocês são reconhecidos hoje, pelo que vocês pensam sobre a família, sobre a vida, sobre a relação homem-mulher, não é? Sobre como é o ideal, não existe ideal, mas como é o caminho para sustentar o cuidado com a saúde masculina no caso. Então aqui pra gente encerrar,
o doutor Gustavo junto com a doutora Adriana, que agora eu vou deixar bem claro que eles estão abrindo uma clínica, apesar de ainda não estar assim fácil de falar isso, uma clínica, mas daqui a pouco eles vão estar abrindo outra, Amém. ensinando a abrir, porque eu acho que eu tenho assim muito medo de virar professor depois que passa por esse processo. E é super normal. O que vocês diriam para os colegas que estão ali na dúvida sobre o que é isso, o que é posicionamento de marca? Será que eu tenho que investir um pouco mais em ações de marketing? Eu tenho que fazer anúncio? Ou eu tenho que investir nisso aí mesmo? De posicionamento. O que vocês diriam para esse colega? Lembra do momento que vocês estavam lá atrás? Porque quando a gente chega aqui, a gente esquece. Pensa lá naquele sentimento. Sem dúvida nenhuma, investir em posicionamento de marca. Sem dúvida alguma. É o caminho mais difícil, mas é o caminho realmente que vai ser sólido. Um prédio, que se não tiver ali a base forte ali, os pilares fortes, ele não vai conseguir. Então, é investir nisso. Por quê? Até por questões financeiras. Marketing, os leads cada vez estão mais caros, cada vez mais as pessoas estão investindo mais nisso. Antigamente, há alguns anos, o leads custava uns centavos, hoje está 10, 15 reais. Então, cada vez o CAC, o custo de aquisição do cliente, está ficando mais caro, se a gente foca só nisso. As pessoas estão cansadas dessa quantidade de marketing. Então, inicialmente, se você tem ali pouco dinheiro, foca nisso. E você reconhecer, investir nisso, contratar para que você fortaleça a sua marca. Uma hora você vai precisar do marketing? Vai. Isso eu sei que vai. E porque às vezes ele vai te dar ali algumas formas de se posicionar, de às vezes impulsionar um pouco para poder facilitar. Mas achar que isso, que colocar lá 2, 3, 4, 10, 15 mil em Google e tal, que isso vai te dar paciente, não vai. Vai te dar leads, muitas das vezes leads frios, que não vão converter nada. Que não te reconhecem, não te reconhecem. Como uma então, referência. Sem dúvida, a primeira etapa, branding, sem dúvida. Você, doutora Adriana, o que você diria? Eu concordo com o que o Gustavo falou. Acho que o primeiro é saber, porque nós saímos assim meio que cru, né? Então, por exemplo, o Gustavo, isso é o quê? Urologista, ponto, né? Tipo, e eu, que é o quê? Eu tô rindo, mas a uro tem muitas coisas, eu tô rindo tem muitas coisas. Então, o brand, ele ajuda a você saber quem que é você, qual que é o seu perfil, para você realmente virar você, né? Eu lembro muito bem quando você falou pro Gustavo, você tem que ser o Gustavo, a gente vai montar o Gustavo Inácio, e não, eu trabalho no hospital tal, eu trabalho na clínica tal. Não, é o seu nome, a gente tem que fortalecer o seu nome. Então, eu acho que isso é o principal, não adianta a gente ter conteúdo se a embalagem não tá legal, entendeu? Então, eu acho que assim, a pessoa olhar a marca e lembrar, tem uns dias desses, eu até te contar isso, que eu lembrei de você, das suas aulas, porque a gente entrou num elevador, e aí tava aquela televisãozinha no elevador, o Bento, que é o nosso filho de 4 anos, ele olhou a televisão e falou assim, aqui não é o Shopping Flamboyant, por que tá aparecendo o Shopping Flamboyant na televisão? E não era o Shopping Flamboyant, era o símbolo do Flamboyant da incorporadora, do prédio de construção. Então, assim, um menino de 4 anos, que tá aí só 4 anos na vida, ele já mentalizou que aquele desenho vermelhinho é do Shopping Flamboyant. Então, é uma marca consolidada. Então, assim, não importa a gente só ter conteúdo na internet se você não tem o seu nome. E o brand, ele traz isso, né? O nome é fortalecido ali. É a mensagem, né? Que é verbal, visual, tudo comportamental, escrita. É exatamente isso. O trabalho que você vai ter é de entender o que te representa, o que você quer defender dentro do que você já faz e repetir. Repetir. Você tá cansado de falar, homem forte, mulher feliz? Tem gente que cansa. Mas tem que fazer, gente, pronto. É o que você faz no consultório, você só vai jogar isso. Você não fala isso todo dia pro seu paciente? Então é isso. Então aqui a gente encerra aqui, assim, que é, pra mim, assim, vocês foram um divisor de águas também pra mim, porque eu não sei como teria sido se eu não tivesse conhecido vocês, para entrar em outras especialidades, né? Tem até uma cardiologista que vocês conhecem, que a gente está fazendo e tal, e assim, a medicina é muito linda, gente, é o que ele falou, é linda, é ampla, ajuda a vida das pessoas, e os bastidores, eu fiz questão desse nome justamente para mostrar, não é fácil, mas dá certo. Dá certo. Como tudo na vida, que muito vale, muito custa. Não tem outra. Então, por isso que é bastidores. Porque doeu, mas tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Não tá? Agradeço muito aqui a participação de vocês e saibam que para se tornar um médico incomparável, uma referência no mercado, aí ó, quase 4 anos,
bem gastos, Bem gastos, bem investidos, bem investidos. que hoje você tem o que ele falou, uma solidez, uma sustentação para levantar esse prédio aí. Eu quero ver ele assim, tamanho do Oreo, hein? Amém. O Amém. maior da América Latina, não é? Só isso que a gente quer. Quero o homem forte, mulher feliz aí, Explodindo. estourado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boss.